Oi, meu nome é Vitória Carolina Leite da Silva, sou aluna de Medicina Veterinária da FAMES, UFMS, aluna de PIBIC, orientada pelo professor Alexandre Menezes Dias, e vim aqui apresentar o meu trabalho, silagem de pânico máximo, cultivar BRS Zuri aditivadas com glicerina na ensilagem. O objetivo do trabalho foi analisar se a inclusão de glicerina bruta poderia melhorar o processo fermentativo ou talvez o valor nutritivo das silagens do pânico máximo cultivar Zuri. Sobre a relevância, o capim Zuri é uma nova cultivar do pânico máximo, então dados sobre o seu uso para silagem são muito escassos, assim como seu potencial produtivo e nutricional. A importância do trabalho se deve ao fato de trazermos dados novos sobre essa cultivar em associação com a glicerina bruta, para que sirvam para uma nova alternativa de suplementação para os produtores da região. O experimento foi realizado no setor de horticultura da Fazenda Escola, assim como no laboratório de nutrição aplicada e nutrição animal da FAMES. Foi realizada a análise química do solo, assim como a correção e sua posterior adubação. A semeadura da gramínea pânico máximo cultivar Zuri foi realizada em novembro de 2019. O delineamento experimental foi casualizado, em um esquema fatorial 3x3, sendo 3 idades ao corte, 65, 80 e 95 dias de rebrota, com 3 níveis de glicerina bruta, 0, 20 e 40 gramas por quilo na matéria natural, com 4 repetições por tratamento. Para a confecção da silagem, o capim colhido foi picado em um tamanho de aproximadamente 2 cm, foi misturado com seu respectivo aditivo e compactado com soquetes de madeira, em microsilos de PVC, que eles tinham 50 cm de altura e 10 cm de diâmetro. Esses microsilos tinham uma camada de areia seca e TNT. Assim, conseguíamos determinar as perdas por efluentes depois de compactados. Os microsilos foram vedados e lacrados com fita adesiva, depois eles foram pesados e armazenados em um local coberto. Depois de 50 dias de fermentação, os microsilos foram pesados para determinar as perdas totais de matéria seca, assim como de gases e efluentes. Foi desprezado 10 cm de cada extremidade do microsilo depois de aberto, então a gente só coletou o conteúdo central, sendo que esse conteúdo foi homogeneizado e separado em 2 amostras. Uma dessas amostras foi usada para determinarmos o pH e o nitrogênio amoniacal, e a outra para determinarmos os teores de matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, lignina e a digestibilidade in vitro da matéria seca. Por fim, a partir dos resultados obtidos, então, eles foram submetidos à análise de variância e de regressão, e as médias foram comparadas pelos testes de Tucker a 5% de probabilidade. Os resultados obtidos no nosso trabalho demonstraram que houve uma interação entre a idade de corte e os níveis de glicerina bruta administrados em relação aos valores de pH, nitrogênio amoniacal e a densidade. Conforme a idade de corte ia passando e os níveis de glicerina administrados, mostraram que houve uma redução no valor do pH. A redução da concentração de nitrogênio amoniacal com a idade de rebrotação, juntamente com a inclusão de glicerina, pode ser devido à diminuição de enterobactérias ou bactérias clostrídicas. Isso mostra que o aditivo melhorou o nosso perfil fermentativo da silagem. Também houve efeito na idade de corte sobre os teores de perda de matéria seca, perda por gases e recuperação de matéria seca. As maiores perdas foram nas menores idades de corte, sendo elas aditivadas ou não. A presença de excesso de umidade e teores de matéria seca foram os fatores causadores desse problema. Com isso, se tem uma maior fermentação indesejada por bactérias do gênero Clostridium. Com o avanço da idade de corte mais a quantidade administrada de glicerina, teve uma redução na produção de efluentes e gases. Isso também se deve aos maiores valores de matéria seca. Para os teores de matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta e lignina, houve interação idade de corte e aditivo. Teores de matéria seca se elevaram com o avanço da idade de corte e com a inclusão do aditivo. Assim como a diminuição no teor de proteína bruta também é algo normal, à medida que a forrageira amadurece. Para a fibra em detergente neutro, houve efeito da idade de corte, assim como em fibra de detergente ácido também houve efeito da idade de corte e do uso do aditivo. Ocorreu um aumento no teor de FDN e FDA e também de lignina, devido ao avanço da idade de corte. Mas quanto mais glicerina foi adicionada no processo de ensilagem, maior foi a diminuição desses valores. Também houve uma redução na digestibilidade com o avanço da maturidade da planta. O acréscimo de glicerina bruta ajudou na melhoria da digestibilidade em relação ao controle, melhorando o valor nutricional das silagens. Com esses resultados, concluiu-se que a glicerina bruta na ensilagem do capim Zuri contribuiu na redução de perdas do processo fermentativo e causou melhorias no valor nutritivo da silagem.